Existe um método para conhecer a Terra sobre o qual quase não se fala nas escolas e que raramente é mencionado nas notícias. Não requer satélites, telescópios, nem modelos computacionais. Requer uma única coisa: perfurar um buraco tão profundo que a rocha em seu fundo nunca tenha sido tocada por mãos humanas. E foi precisamente esse método que revolucionou tudo o que os cientistas acreditavam saber sobre a estrutura do nosso planeta. Os colegas geólogos riam desse projeto. Para que gastar bilhões perfurando um buraco nas areias de um deserto morto? Mas quando a broca atravessou 10 quilômetros de profundidade e trouxe à superfície rochas que nenhum ser humano havia visto jamais na história, as risadas cessaram por completo. No meio do deserto de Taklamakan, onde no verão o ar se aquece acima dos 50 graus e no inverno cai abaixo de 30 graus negativos, onde não há cidades nem estradas, apenas dunas até o horizonte, ergue-se uma plataforma de perfuração tão alta quanto um edifício de 24 andares. Trabalha 24 horas por dia, metodicamente, metro a metro, mordendo a crosta terrestre. O poço se chama Shenji-T-A1 e sua profundidade projetada é de 11.100 metros. Mais profundo do que a altura do Everest se fosse virado de cabeça para baixo e cravado na terra. Mais profundo do que o voo dos aviões comerciais. Todo mundo faz a mesma pergunta: para quê? Para que gastar bilhões perfurando um buraco na rocha no meio do deserto? A resposta acaba sendo muito mais complexa e interessante do que parece à primeira vista. Por trás desse poço, há vários objetivos ao mesmo tempo: segurança energética, ciência fundamental, monitoramento sísmico e prestígio nacional. E cada um deles separadamente já justifica o custo do projeto. Mas para entender por que a China foi para baixo da Terra, primeiro é preciso reconhecer uma verdade incômoda. Nós, os seres humanos que enviamos robôs a Marte e fotografamos um buraco negro a dezenas de milhões de anos-luz de distância, ainda não sabemos o que há sob nossos pés. A distância da superfície até o centro da Terra é de aproximadamente 6.370 quilômetros. O poço mais profundo da história da humanidade chegou a pouco mais de 12 quilômetros. Se imaginarmos a Terra como uma maçã, não perfuramos nem mesmo a casca. Tudo o que os cientistas sabem sobre o manto, o núcleo externo e interno, foi obtido por métodos indiretos. As ondas sísmicas dos terremotos atravessam a espessura da Terra, alterando sua velocidade e direção. A partir dessas mudanças, os geofísicos constroem modelos da estrutura interna do planeta. É algo como tentar entender o que há dentro de uma melancia sem cortá-la, simplesmente batendo nela e ouvindo o som. O método funciona, mas oferece apenas uma imagem borrada. Extrair um pedaço de rocha de 10 quilômetros de profundidade, colocá-lo sobre uma mesa de laboratório e estudá-lo diretamente é algo completamente diferente. Precisamente por isso, a China foi às profundezas, mas não é a primeira a tentar. A corrida pela profundidade começou em plena Guerra Fria e foi não menos dramática do que a espacial. Em 1961, apenas algumas semanas após o voo de Gagarin, os americanos lançaram o projeto Moholly, uma tentativa de perfurar o fundo oceânico e chegar à fronteira entre a crosta terrestre e o manto. A lógica era impecável. A crosta oceânica é mais fina do que a continental, e perfurar parecia mais simples. Os primeiros poços de teste realmente extraíram amostras de rocha do fundo oceânico,
o que se tornou uma sensação mundial. Mas então, o projeto afundou na burocracia, nos custos excessivos e nos escândalos políticos. O Congresso cortou o financiamento e o Moholy nunca chegou ao manto. A União Soviética observou esse fracasso com satisfação mal disfarçada. Em 1970, na Península de Kola, começaram a perfurar um poço que deveria se tornar um monumento à ciência soviética. O local não foi escolhido ao acaso. A Península de Kola assenta-se sobre o escudo báltico, uma das zonas mais antigas da crosta terrestre, onde afloram rochas de até 3 bilhões de anos de antiguidade. Os cientistas calculavam que a uma profundidade de entre 10 e 15 quilômetros, o poço alcançaria o manto. Em 1979, o poço superprofundo de Kola havia batido o recorde americano e superado os 9,5 quilômetros de profundidade. Em 1983, a profundidade chegou a 12 quilômetros e os geólogos soviéticos se regozijavam. No verão de 1984, no Congresso Geológico Internacional realizado em Moscou, o ministro de Geologia da URSS anunciou que havia sido alcançada a marca de 12.066 metros. Os delegados foram levados à Península de Kola. Foi-lhes mostrada a plataforma em funcionamento e foram exibidos os testemunhos, os cilindros de rocha extraídos das profundezas. E então começou o pesadelo. Em setembro de 1984, quando a perfuração foi retomada após o Congresso, na primeira descida do instrumental, a coluna de perfuração de 5 quilômetros de comprimento ficou presa e quebrou. Ficou presa para sempre no poço. Foi preciso recomeçar a partir dos 7 quilômetros de profundidade, perfurando ao redor dos tubos perdidos. Em 1990, conseguiu-se chegar aos 12.262 metros. Este se tornou o recorde mundial absoluto, que não foi superado até hoje. Mas as principais descobertas do Poço de Kola não tinham a ver com o recorde, mas sim com o que foi encontrado em seu interior. E o que foi encontrado virou os livros didáticos de cabeça para baixo. Antes de começar a perfuração, os geofísicos estavam convencidos de que a cerca de 7 quilômetros de profundidade, a camada granítica daria lugar a uma basáltica. Era o que indicavam os dados sísmicos. No entanto, o poço atravessou os mesmos granitos e gnáisses, simplesmente cada vez mais quentes e fraturados. A camada basáltica nessa profundidade simplesmente não existia. Os modelos nos quais se havia acreditado por décadas não coincidiam com a realidade. O segundo choque foi a temperatura. Os modelos previam cerca de 100 graus a 12 quilômetros de profundidade. Os termômetros marcaram 180. Isso significava que o fluxo de calor das entranhas da Terra na Península de Kola era significativamente mais intenso do que se acreditava, e que o limite do manto se encontrava muito mais profundo do que supunham os livros didáticos. Mas a descoberta mais surpreendente foi a água. Em profundidades onde as rochas deveriam estar absolutamente secas, comprimidas por uma pressão monstruosa em uma pedra monolítica, o poço encontrou soluções mineralizadas quentes. A água estava em todo lugar, impregnando fissuras e poros em todas as profundidades. Ninguém esperava por isso. Essa água não poderia ter chegado ali desde a superfície. A pressão não teria permitido que ela se infiltrasse para baixo. Portanto, ela havia estado ali desde o início, encerrada nas rochas desde o momento de sua formação há bilhões de anos.
O Poço de Kola demonstrou que a crosta terrestre não é um monólito seco, mas uma esponja impregnada de fluidos. E esse fluido desempenha um papel fundamental nos processos tectônicos, na transferência de calor e na formação de minerais. Por falar em minerais, a mais de 9,5 km de profundidade, o poço revelou rochas com um teor anormalmente alto de ouro. Levando em conta que uma concentração significativamente menor já é considerada industrial. Isso fez lembrar o romance de Alexei Tolstói, O Hiperboloide do Engenheiro Garim, e não por acaso. E então, o poço ficou envolto em lendas. Em 1989, um jornal finlandês publicou um artigo segundo o qual cientistas soviéticos teriam supostamente gravado a 12 quilômetros de profundidade arrepiantes gritos e gemidos que interpretaram como os sons do inferno. O artigo foi publicado no 1º de abril, mas uma emissora de televisão americana o levou a sério e o difundiu pelo mundo inteiro. A história foi ganhando detalhes. Supostamente, uma entidade demoníaca escapou do poço. Supostamente, os perfuradores se recusavam a trabalhar. Supostamente, cada novo quilômetro de profundidade trazia novas desgraças ao país. E quando começaram a perfurar o quilômetro 13, a União Soviética se desintegrou. O acadêmico que dirigia o projeto lembrava que quando lhe perguntaram em uma sessão da Unesco o que haviam desenterrado, ele não sabia o que responder. Por um lado, era um absurdo. Por outro, nessas profundezas realmente se registrava um estranho ruído, e em 1995 ocorreu uma explosão inexplicável, cuja causa nunca foi determinada. Não houve gritos do inferno, é claro. Os instrumentos acústicos nos poços não registram som, mas ondas refletidas de seus próprios impulsos. Mas a lenda se mostrou mais poderosa do que os fatos, e continua viva até hoje, transformando o poço superprofundo de Kola em um dos lugares mais mitificados do planeta. 30 anos após o fechamento do Poço de Kola, a China decidiu recomeçar, mas com outros objetivos e outras tecnologias. No dia 30 de maio de 2023, no deserto de Taklamakan, na bacia do Tarim, começou a operar uma plataforma de perfuração especialmente projetada para a perfuração superprofunda, 72 metros de altura, capacidade de carga do acionamento superior de 900 toneladas. A primeira plataforma totalmente automatizada dessa classe no mundo. No dia 4 de março de 2024, o poço superou a barreira dos 10.000 metros. Esse momento foi transmitido pela televisão estatal. Em fevereiro de 2025, a perfuração foi concluída a uma profundidade de 10.910 metros. O poço vertical mais profundo da Ásia e o segundo do mundo após o de Kola. Isso levou pouco mais de 580 dias. Um dos engenheiros do projeto comparou o manejo da broca nessa profundidade a conduzir um enorme caminhão sobre 2 finos cabos de aço. Então, para quê? A primeira e mais óbvia resposta é o petróleo e o gás. A bacia do Tarim é a maior zona de hidrocarbonetos de jazida profunda na China. Mais de 60% de todas as reservas superprofundas de petróleo e gás no território da China continental encontram-se precisamente aqui, sob uma camada de rochas sedimentares que alcançam os 10 quilômetros e mais. A China é o maior importador de petróleo do mundo. A dependência dos fornecimentos externos é uma vulnerabilidade estratégica. Cada barril extraído em território próprio é um barril que não precisa ser comprado no exterior.
Os poços exploratórios anteriores na bacia do Tarim já haviam demonstrado que a profundidades superiores a 8 quilômetros há petróleo e gás. O Shendit-A1 deveria confirmar se existem reservas industriais a 10 quilômetros de profundidade e mais. A segunda camada é a energia geotérmica. A 10 quilômetros de profundidade, a temperatura da rocha supera os 200 graus. Sob cada quilômetro quadrado de superfície terrestre, esconde-se um colossal reservatório de calor. Se for bombeada água fria para baixo e se obtiver vapor superaquecido em cima, a humanidade dispõe de uma fonte de energia praticamente inesgotável, independente do clima, da hora do dia ou da conjuntura política. Não é um painel solar, inútil à noite, nem um moinho de vento parado na calmaria. É o calor do próprio planeta. Segundo estimativas da Agência Internacional de Energia, os recursos geotérmicos da Terra, a profundidades de entre 5 e 10 quilômetros, contêm uma energia 50.000 vezes superior a todas as reservas conhecidas de petróleo e gás juntas. O problema é um só: acessar essa energia. Em novembro de 2024, a China concluiu a perfuração de seu poço geotérmico mais profundo na ilha de Hainan, com 5.200 metros de profundidade, atravessando uma camada de granito de 250 milhões de anos de antiguidade. Os dados do Shendit-A1 alimentam diretamente esse programa. A terceira camada é a ciência pura. O poço atravessou 13 camadas continentais e alcançou rochas do período Cretáceo, a época dos dinossauros. Cada metro de testemunho é uma página do registro geológico inacessível por qualquer outro meio. A composição dos minerais, a análise isotópica, os vestígios de antigos fluidos selados nos microporos da rocha, tudo isso permite reconstruir a história dos processos tectônicos e das mudanças climáticas com uma precisão que as observações superficiais não podem oferecer. Os cientistas chineses comparam abertamente a importância desse poço ao pouso de uma sonda lunar ou a descida de um batiscafo de águas profundas. A quarta camada, e possivelmente a mais importante, é aquela sobre a qual menos se fala. A China encontra-se em uma das regiões sismicamente mais ativas do mundo. O terremoto da província de Sichuan, em 2008, ceifou a vida de quase 70.000 pessoas. A catástrofe ocorreu a uma profundidade de cerca de 19 quilômetros, em uma zona sobre a qual os geólogos sabiam muito pouco. O acesso direto às rochas profundas permite medir a tensão na crosta terrestre, registrar a pressão e a temperatura do fluido nas fissuras e instalar sensores capazes de captar os precursores dos terremotos muito antes de chegarem à superfície. Sistemas de monitoramento semelhantes já funcionam no Japão, mas a profundidades significativamente menores. A China quer criar um sistema de alerta precoce em profundidade e, para isso, precisa saber o que ocorre a 10 quilômetros de profundidade, não em teoria, mas na prática. É claro que os conspiracionistas não podiam ficar de fora. Na internet floresceram teorias, cada uma mais absurda do que a anterior. Uns afirmam que a China busca bases subterrâneas de uma civilização antiga. Outros estão convencidos de que o poço é a peça central de uma arma geofísica capaz de provocar terremotos no inimigo. Outros vinculam o projeto à teoria da Terra Oca